Boa tarde. Essa é a socialização do estágio curricular obrigatório 2. Eu sou o acadêmico Tiago Cedo da Silva, do curso de licenciatura em Letras em Inglês da Uniaselv. O tutor externo é o Silvanei Vieira da Silva. Então, eu escolhi o modelo pandemia para poder desenvolver produtos virtuais, né? Ou seja, atividades em modelos remoto, né? Para poder entender como funciona esse ensino à distância entre o professor e o aluno. Então, alguma apresentação aqui, tá? A disciplina, então, é estágio curricular obrigatório 2, a área de concentração é ensino da língua inglesa, o programa de extensão é metodologia e estratégia de ensino-aprendizagem, o projeto de extensão é língua estrangeira como fator de interação social, o produto virtual escolhido e desenvolvido foi o folder virtual e podcast, e o tema é atividades audiovisuais para o ensino à distância. Então, na minha justificativa, eu vou pegar uma pequena parte aqui, tá? Que é o desenrolar teórico do trabalho, então contribui para a conexão do docente com conceitos, né, para se pensar sobre a temática em momentos críticos como o da pandemia, a conscientização da mesma, né, e dando destaque então aí dos produtos virtuais, onde o professor deve estar de prontidão para ter materiais e recursos para estar em contato com os alunos durante esse momento de pandemia. As palavras-chave, então, aí temos atividades audiovisuais, ensino à distância e pandemia. Os objetivos, tá? O objetivo, então, é o seguinte: desenvolver as atividades remotas, né, com a temática audiovisual, então relacionar a teoria e a prática no desenvolver do estágio, elaborar conhecimento sobre a adaptação do docente e aluno, né, em situações de isolamento social, a criar e divulgar produtos virtuais, né, então corroborando com o ensino remoto, analisar os desafios de ensino e aprendizagem durante a pandemia do Covid e conscientizar sobre o distanciamento social em momento de pandemia. A fundamentação teórica, tá? Eu trago alguns autores aqui que me ajudaram a buscar essa fundamentação teórica, que é Menezes e Silva, que contribui, né, as ferramentas, os estímulos visuais, as ferramentas visuais, né, contribui sobremaneira para o ensino da aprendizagem da língua inglesa, pois através das imagens, figuras e objetos concretos que a criança irá desenvolver suas habilidades, de acordo com Menezes e Silva. Também Menezes e Silva destaca que no processo de ensino-aprendizagem infantil na língua inglesa, o professor deve ter de prontidão materiais interessantes na sala de aula, atividades diversificadas para ensinar os alunos, para assim os alunos apreciarem a aula com interesse real. Esse método é importante principalmente na fase infantil dos alunos, pois nesse período a atenção é mínima, então atividades que chamam a atenção são essenciais ao ensino com gosto de aprender. A metodologia, então, tá? Vou destacar ela, foi uma metodologia que eu criei bibliográfica, através então delas eu busquei em artigos científicos, livros, né, um site gratuito que disponibilizou também planos de aula, que eu pude desenvolver então a, a minha metodologia para poder aplicar esse estágio, né, em modelo pandemia. Sobre a observação virtual, né, o roteiro virtual, então, a instituição escolhida foi o Colégio Estadual Antônio de Castro Alves, que se encontra aqui na cidade de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, que tem uma média de 1.540 alunos, somando todos os turnos, manhã, tarde e noite, né. A área de atuação dessa escola é o ensino fundamental e ensino médio, é o ensino regular. Eles atendem manhã, tarde e noite, tem uma média de 129 funcionários. Todos os professores possuem curso superior na graduação, né? 50% tem pós, e 5 dentre eles têm mestrado e 2 têm doutorado. As notas da escola a gente consegue observar aqui, então, né, que o ensino fundamental está com uma nota boa, né, 4.9 em 2019, 4.4 no ano de 2015, que foi a última atualização, e a nota do ensino médio não se encontra disponível no momento.
não sei o motivo, mas no ensino médio não consegui achar disponíveis no site do IDEP. Então aqui, né? Então, o estágio no modelo pandemia, então ele me proporcionou os planos de aula, o qual pude então pesquisar e desenvolver alguns planos de aula, que depois eu vou falar sobre eles. E sobre esses planos de aulas, né, eu pude ter uma ideia de como poder adaptar, de como poder avaliar e como poder criar também os produtos virtuais que foram baseados, né, o folder e o podcast foram baseados nesses 5 planos de aula que eu desenvolvi. Vamos lá. A vivência do estágio, então, tá? Os produtos virtuais, eles foram grandes ferramentas de práticas para o ensino à distância, né? Então, a vivência do estágio pôde me proporcionar, então, essa visão de realidade do professor, tendo que adaptar as aulas para o modo remoto e podendo, então, conhecer novas ferramentas. Ferramentas que eu não sabia que conhecia, eu pude conhecer, como o folder virtual e o podcast, e fazer toda uma adaptação. Então, nessa prática do estágio, essa vivência do estágio, me proporcionou, então, a entrar para essa adaptabilidade, né, do ensino remoto, a qual eu ainda não conhecia. Então, os produtos virtuais foi o folder e o podcast, o público-alvo foi o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, a área de concentração, ensino de língua inglesa, e o tema, então, dos produtos virtuais estão de acordo com os 5 planos de aula que eu tive, atividades audiovisuais para o ensino à distância. Como observamos aqui, então, nosso folder virtual, ele contempla, então, as atividades, né, qual o tema também relacionava às férias, né, em inglês, né, vacation, e também alguns feriados e datas como Christmas. E temos então em destaque o Fica em Casa, Proteja-se e Quem Você Ama Também Proteja. Tá? Esse é o nosso folder, qual eu desenvolvi. E no podcast, então, eu pude desenvolver 3 áudios, né, cada um na base de 3 minutinhos, ao qual eu vou apresentando ao aluno totalmente em inglês, de modo direto, né, frases, algumas expressões relacionadas a vacations, que são as férias, né? Depois eu coloco a tradução em seguida para o aluno poder então fazer a conexão da língua materna com a língua estrangeira que está sendo aprendida. Então tem os 3 links, temos as nossas referências, né? E quero agradecer então aí a Unicelv que me proporcionou então esse conhecimento, essa busca de conhecimento, a vivência do meu estágio. E quero agradecer então a essa oportunidade de desenvolver um modelo pandemia que me ajudou bastante. Então eu deixo uma frase aqui no final para concluir a socialização do estágio. Então a frase é o tema, no caso, né, atividades audiovisuais para ensino à distância. Obrigado a todos.